Olá, meu nome é Rayana, sou estudante do 8º período da Faculdade de Direito do Recife e estou aqui para apresentar um estudo de caso acerca da empresa Varig Logística S.A. Falar um pouco sobre sua formação, especialidade e estrutura, com ênfase na crise enfrentada, no processo de recuperação judicial e na consequente decretação de falência. Serão observadas as diversas causas que motivam a crise, que não são apenas situações de insolvência e liquidez, mas podem estar relacionadas aos aspectos patrimoniais, econômicos, de má gestão, falência de clientes ou de fornecedores essenciais, surgimento de novos concorrentes, ou até mesmo divergências dentro da própria sociedade, a exemplo do presente caso. A Varig Logística integrava o quadro de empresas subsidiárias da Varig. Ocorre que, em virtude de uma crise financeira sofrida pela empresa principal, as subsidiárias passaram a ser alienadas. A Varig Logística, por sua vez, foi adquirida pela Volo Brasil, momento em que iniciaram-se os desentendimentos societários, que são apontados como fatores cruciais para o desencadeamento da crise. O Instituto da Recuperação Judicial foi recepcionado pelo ordenamento brasileiro em 2005, através da Lei 11.101. Trata-se, portanto, de uma norma recente. O processo de recuperação é regido pelos princípios da continuidade da empresa e o da função social. Esses princípios tutelam a conservação da empresa e buscam manter o equilíbrio econômico do sistema como um todo. Isso porque a manutenção de uma empresa saudável acarreta não apenas na geração de empregos, mas também no desenvolvimento de fornecedores e pequenos negócios que estão atrelados a essa empresa. Por outro lado, é importante que os interesses sejam equilibrados durante o processo de recuperação judicial. Ou seja, esse aspecto preservacionista é relativizado em certas situações, pois é imprescindível a existência de viabilidade do plano de recuperação, havendo casos em que não será possível a reabilitação da empresa. Foi justamente por isso que a lei trouxe a previsão da falência, buscando proteger também os credores e amenizando as suas perdas. É importante lembrar que esse intervencionismo do Estado foi reforçado após a Constituição Federal de 1988, em virtude do princípio da função social da empresa, que está elencado nos incisos 3 e 8 do artigo 170. Surgiu aí um notável dever do Estado de intervir no funcionamento da empresa no momento de crise, buscando a sua preservação. Ora, se a empresa tem uma função social a ser preservada, o Estado deve ser o primeiro interessado na manutenção da atividade produtiva, dos empregos e no aumento da arrecadação. Portanto, nem sempre a busca pelo resgate dos créditos diante de uma situação de crise irá ensejar a extinção do estabelecimento. Nesse sentido, a Lei de Recuperação em Falências tem como escopo principal assegurar o equilíbrio entre dois interesses distintos. De um lado, pretende-se a reabilitação da empresa, com o objetivo de mantê-la no mercado e recuperar sua capacidade competitiva. De outro, busca-se tutelar o crédito, pois este representa um forte instrumento de desenvolvimento e impulsão econômica. Bem, e por que escolher um estudo de caso? A escolha se deu em razão da importância de visualizar o processo de recuperação judicial em falência, seu procedimento, suas regras, suas limitações, através de uma situação real. E agora, por que escolher a Varig Logística? Escolhemos esta empresa em virtude das peculiaridades do caso que o tornam interessante. Vejam, a empresa principal, Varig, atingida por uma crise financeira, se viu obrigada a alienar suas subsidiárias, dentre as quais a Varig Logística. Assim, comprada pela Volo Brasil, a Varig Logística passou a enfrentar outra crise, desta vez desencadeada por desentendimento entre os sócios. Portanto, o estudo do processo falimentar da Varig Logística S.A. permite, necessariamente, o entendimento de situações diferentes de crise, acarretadas por desequilíbrio financeiro e conflito de sociedade. Dessa forma, é possível constatar a complexidade que envolve o ambiente empresarial, bem como seus reflexos na sociedade. Olá, professor. Sou a aluna Daniela e irei falar um pouco sobre o período de recuperação judicial e posterior convolução em falência da empresa Varig Logística. Ante a crise gerada pelas intrigas societárias,
Não restou outra alternativa senão o pedido de recuperação judicial pela empresa perante o Tribunal de Justiça de São Paulo em março de 2009. De pronto, segundo a interpretação do magistrado, foi constatada a inobservância do artigo 51, inciso 3º, da Lei 11.101, 2005, conforme podemos ver na tela. Emendada a inicial, conforme as determinações judiciais, e assim preenchido todos os requisitos do artigo 51, foi deferida a recuperação judicial em 13 de março de 2009, cumprindo assim os requisitos do artigo 52. Sendo nomeado como administrador judicial o advogado e economista Alfredo Luiz. Importante esclarecer ainda que, diante da aceitação da recuperação judicial, havendo ações ou execuções contra a empresa devedora, é de competência dela comunicar aos juízos de que está sofrendo um processo de recuperação judicial, motivo pelo qual, acertadamente, no caso concreto, o magistrado indeferiu o pedido da empresa devedora para que ele próprio, o próprio juiz, o juízo, então, comunicasse aos outros juízos acerca das ações e execuções que estava sofrendo a devedora, o que não era o correto se fazer, pois o que estabelece o parágrafo 3º do artigo é que a própria devedora deve comunicar aos juízes acerca dessas ações e execuções. No que tange à suspensão, esta não é definitiva, possuindo prazo improrrogável de 180 dias, denominado stay period, nos termos do parágrafo 4º do artigo 6º. Não obstante a previsão expressa referente à improrrogabilidade do prazo, há de se mensurar com cautela tal caráter absoluto, a fim de que não seja comprometido o real escopo almejado pela recuperação judicial, que é tutelado pelos princípios da função social da empresa e o preservacionista. Posteriormente, houve a convocação dos credores por meio de edital para o comparecimento na Assembleia Geral, onde haverá a aceitação do plano ou não da recuperação judicial, ou ainda havendo possibilidades de alterações no plano ou então rejeitá-los. Hipótese em que se ensejaria a possível decretação de falência da devedora. Importante acontecimento ainda se refere ao modo como ocorreu a aceitação do plano de recuperação judicial da empresa Varig Logística, pois, como sabemos, para a aceitação do plano, a lei prevê duas possibilidades, nos artigos 45 e 58, conforme podemos ver na tela. Conforme pode ser constatado, nesse caso concreto da empresa Varig Logística, não foi possível a aprovação do plano de recuperação judicial embasado no artigo 45, vez que houve reprovação por uma classe de credores. Assim sendo, o magistrado lastreou-se no artigo 58, fazendo uso do instituto chamado pela doutrina de Cram-Down. Outro fato importante diz respeito ao conflito de competência que surgiu entre a primeira vara de falência e recuperação judicial do Foro Central Cível e a segunda vara cível do Foro Regional de Jabaquara. Segundo o artigo 3º da Lei 11.101, 2005, é competente para homologar o plano de recuperação judicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial da empresa, que tem a sede fora do Brasil. Sendo assim, a doutrina majoritária interpreta que o principal estabelecimento do devedor é aquele que há a maior quantidade de negócios empresariais realizados por ele. Dessa forma, durante o mês de março de 2012, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, põe fim a esse conflito, pronunciando que seria competente a primeira vara de falência e recuperação judicial do Foro Central Cível. Posteriormente,
Observe-se que houve pedido pelo próprio devedor, a empresa Varig Logística, de alteração do plano de recuperação judicial, que já tinha sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores, sob a argumentação de que não conseguiria honrar com as cláusulas estipuladas, de modo que requereu outra Assembleia Geral de Credores, com fulcro no artigo 56, parágrafo 3º. Entretanto, apesar de todos os esforços, a decisão que convocou a recuperação judicial em falência foi sustentada sob o prisma da não eficiência do plano de recuperação judicial, mesmo sendo este reformulado pelo devedor e aceito novamente pelos credores. Em 27 de julho de 2013, disponibilizou-se o edital do leilão com as respectivas regras especificadas, bem como a indicação dos bens móveis direcionado à asta. O montante apurado no leilão é utilizado para adimplir as obrigações do devedor, devendo ser respeitada a ordem de preferência de credores fixada na lei, como se vê na tela. Atualmente, o processo está concluído para a decisão, não havendo ainda o trânsito em julgado, o que impossibilita a concreta análise acerca do adimplemento do devedor perante os credores. Bom, é isso, professor. Esses foram os principais acontecimentos que ocorreram durante o processo de recuperação judicial e posterior decretação de falência da empresa Varig Logística, e esperamos que o senhor tenha gostado.